Imagine que você está prestes a embarcar para uma viagem dos sonhos, quando de repente a segurança do aeroporto paralisa tudo. Os agentes olham fixamente para o raio-x, cochicham entre si, e você percebe que algo muito estranho está acontecendo. O que será que encontraram desta vez? Hoje, você vai conhecer os 21 casos e meio mais bizarros já flagrados nos aeroportos do mundo. Então, já se ajeita aí, porque eu garanto que a penúltima coisa dessa lista vai te deixar chocado. Número 1. Uma mala cheia de enguias vivas. Parece cena de filme, mas um passageiro foi flagrado tentando embarcar com centenas de enguias vivas dentro da bagagem. Os agentes ficaram intrigados ao ver a mala se mexendo no raio-x e, ao abri-la, se depararam com os animais contorcendo-se. O passageiro alegou que eram para consumo próprio, mas não possuía permissão para transportá-las. Resultado: enguias confiscadas e multa pesada. Número 2. Cabeças humanas. Isso mesmo que você ouviu. Em um aeroporto de Chicago, a segurança encontrou uma mala com nada menos que 18 cabeças humanas. O mais estranho, elas estavam sendo transportadas legalmente para pesquisas médicas, mas convenhamos, não é todo dia que você vê isso. A documentação não estava completa, o que gerou um verdadeiro escândalo. Os agentes de segurança chamaram a polícia e o FBI foi acionado. Após horas de investigação, ficou claro que tudo estava dentro da legalidade, mas isso não impediu que o episódio causasse pavor entre os funcionários do aeroporto. Número 3. Um vibrador que causou um alvoroço. Segurança do aeroporto já flagrou vários brinquedos adultos dentro das malas, mas em um caso específico, o vibrador ligou sozinho e começou a vibrar durante a inspeção, deixando os agentes sem saber como reagir. A passageira ficou completamente envergonhada e, no final, tudo não passou de uma grande confusão. Número 4. Um conjunto de espadas samurai. O passageiro tentou embarcar com várias espadas samurai na bagagem de mão. Quando foi parado pelos seguranças, ele insistiu que eram apenas lembrancinhas. O problema? As lâminas eram afiadas e extremamente perigosas. A segurança confiscou as armas e o passageiro foi liberado, mas teve que deixar suas lembranças para trás. Número 5. Um cadáver sentado em uma cadeira de rodas. Duas mulheres tentaram embarcar com um idoso sentado em uma cadeira de rodas. O problema? Ele já estava morto há horas. Elas alegaram que não perceberam que o homem tinha falecido, mas a segurança logo percebeu que havia algo errado quando pediram para ele apresentar o passaporte e não houve resposta. A polícia foi acionada e, depois de uma investigação, descobriu-se que as mulheres estavam tentando embarcar com o corpo para evitar custos de traslado funerário. Elas foram presas por fraude e ocultação de cadáver. Número 6. Um boneco de voodoo com pregos e cabelo humano. Em um voo saindo do Haiti, a segurança encontrou um boneco de voodoo assustador, cravejado de pregos e fios de cabelo humano. O passageiro jurou que era um presente de um amigo e não representava nenhum perigo. No entanto, a segurança confiscou o item porque os pregos poderiam ser usados como armas. O homem não ficou feliz, mas pelo menos o voo seguiu sem maldições. Número 7. Cobras escondidas dentro de meias. Isso aconteceu mais de uma vez. Algumas pessoas tentam esconder cobras em meias e colocá-las dentro das malas, mas os scanners sempre revelam o plano. Em um dos casos mais famosos, um passageiro tentou levar várias cobras venenosas, mas foi interceptado e preso imediatamente. Número 8. Um míssil desativado. Um viajante achou que seria tranquilo despachar um míssil desativado como bagagem. Os agentes de segurança, obviamente, não ficaram nada felizes com isso e ficaram em choque ao ver o objeto no raio-x e imediatamente chamaram a polícia. O homem alegou que era uma peça de coleção e que não oferecia risco algum, mas a segurança do aeroporto não quis saber. Ele foi levado para interrogatório e só foi liberado após comprovar a inofensividade do objeto. Número 9. Um crocodilo escondido na mochila. Em um aeroporto na África do Sul, um homem tentou embarcar com um pequeno crocodilo vivo dentro da mochila. Os seguranças estranharam a movimentação e, ao abrirem a bagagem, levaram um baita susto ao ver os olhos do animal brilhando no fundo. O passageiro disse que o crocodilo era seu animal de estimação e queria levá-lo para casa, mas, obviamente, ele foi impedido de viajar. Número 10. Um coração humano em uma caixa térmica. Um aeroporto da Alemanha, os agentes encontraram uma caixa térmica com um coração humano dentro. O passageiro explicou que fazia parte de um transporte médico, mas não tinha a documentação correta. O órgão foi temporariamente retido até que tudo fosse esclarecido.
atrasando uma cirurgia importante. Número 11. Um bolo recheado de cédulas de dinheiro. Uma mulher tentou despachar um bolo que, ao passar pelo raio-x, revelou ter milhares de dólares escondidos dentro. A segurança a abordou e ela ficou extremamente nervosa, levantando suspeitas. O dinheiro foi apreendido e a mulher ficou sob investigação por possível lavagem de dinheiro. Número 12. Uma espada medieval dentro de uma bengala. Um idoso aparentemente inofensivo foi parado porque sua bengala parecia estranha no scanner. Ao abrir, os agentes descobriram que se tratava de uma espada medieval escondida no interior. O senhor alegou que era uma lembrança de família, mas mesmo assim teve que deixar o item para trás. Número 13. Uma mala cheia de tarântulas vivas. Alguém achou que seria uma ótima ideia viajar com dezenas de aranhas venenosas dentro da mala. Elas estavam dentro de potes plásticos e foram detectadas quando a segurança passou a bagagem pelo raio-x. Quando os agentes abriram a mala, as aranhas começaram a se mexer, causando pânico entre os funcionários. O passageiro, um entusiasta de aracnídeos, alegou que eram para estudos científicos, mas como não tinha documentação, as aranhas foram confiscadas e ele foi impedido de embarcar. Ele tentou argumentar, mas não teve sucesso. Número 14. Um boneco realista que parecia um bebê sequestrado. A segurança foi acionada quando um scanner revelou um bebê dentro de uma mala. Os agentes correram para deter o passageiro, mas descobriram que era apenas um boneco hiperrealista. A mulher que o transportava explicou que colecionava esses bonecos, mas foi orientada a não colocá-los dentro da bagagem despachada para evitar sustos. Número 15. Um drone equipado com armas. Os agentes de um aeroporto apreenderam um drone modificado com pequenas armas de fogo acopladas. O passageiro alegou que era um projeto experimental, mas a segurança do aeroporto não quis saber. Ele foi imediatamente detido e o drone confiscado. Número 16. Uma mala cheia de piranhas. Sim, piranhas vivas. Um homem foi flagrado tentando embarcar com um aquário portátil recheado desses peixes ferozes. Ele alegou que eram para um projeto de pesquisa, mas não tinha permissão para transportá-las. A segurança ficou perplexa, pois, se o recipiente quebrasse, o avião teria um problema sério. As piranhas foram confiscadas e o passageiro perdeu o voo. Número 17. Serra elétrica. Nos aeroportos de algumas cidades e países é permitido levar serra elétrica dentro da bagagem. Claro que não. A de mão. Também, o equipamento deve estar sem gasolina, ou seja, inapta para o seu funcionamento. Entretanto, em Nova York, um passageiro teve sua mala revistada por transportar uma serra elétrica a bordo com combustível. Isso não causou a prisão do homem, mas causou um constrangimento e tanto, não é verdade? Número 18. Um macaco escondido dentro da camisa de um passageiro. Um homem foi pego tentando embarcar com um macaco vivo escondido dentro da camisa. O animal estava tão quieto que quase passou despercebido. O passageiro passou pela primeira checagem sem problemas, mas a equipe da segurança notou que ele estava se mexendo de forma estranha e parecendo desconfortável. Quando pediram para ele abrir a camisa, um pequeno macaco espiou para fora. O animal foi confiscado e o passageiro foi detido por tentativa de contrabando de animais. Número 19. Granadas e explosivos falsos. Acredite ou não, algumas pessoas acham engraçado tentar passar com explosivos falsos pelo raio-x. Mas a segurança não acha graça nenhuma e isso pode causar uma prisão imediata. Em um caso específico, um homem carregava uma granada falsa como peça decorativa, mas isso acionou um alerta de ameaça. O aeroporto inteiro foi evacuado, a equipe antibombas foi chamada e o passageiro foi detido para interrogatório. Após horas de investigação, ficou claro que era apenas um item de decoração, mas ele acabou proibido de voar naquele dia. Número 20. Criança na mala. Essa pode ser, sem dúvidas, a história mais surreal que você vai ouvir hoje. Em um aeroporto nos Emirados Árabes, a segurança detectou algo incomum no raio-x da bagagem de um casal egípcio. Os agentes pediram que os passageiros abrissem a mala. Dentro da mala estava um bebê. O casal afirmou ser os pais da criança e explicou que a colocou na bagagem porque não conseguiu obter um visto para o filho entrar no país. No fim, os pais foram presos, mas felizmente, o bebê não sofreu nenhum dano físico. Número 21. Um crânio dentro de uma panela. Em um aeroporto no Texas, os agentes de segurança ficaram chocados ao encontrar um crânio humano dentro de uma panela de barro na bagagem de um passageiro. Ao ser questionado, ele explicou que comprou o objeto em um mercado local durante uma viagem e achou que era uma réplica. A polícia precisou investigar e, para espanto de todos, descobriu-se que era um crânio real.
O passageiro foi liberado depois que ficou claro que ele não sabia da autenticidade do item, mas a panela ficou retida. Número 21,5. Um sanduíche suspeito. Feito em um aeroporto na Austrália, um passageiro foi parado porque seu sanduíche parecia estranho no raio-x. Os agentes ficaram desconfiados e abriram o lanche, descobrindo que entre as fatias de pão havia pacotes de substâncias ilegais. Ele foi preso imediatamente. E aí, qual dessas histórias te deixou mais chocado? Já imaginou estar na fila do aeroporto e ver algo assim? Comenta aqui embaixo! Ah, e antes de sair, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E olha, tem um outro vídeo incrível aparecendo na tela agora mesmo. Clica, aí confere. Nos vemos no próximo vídeo.